Sejam bem-vindos então a mais uma aula nossa do curso Descomplicando a Bíblia, e hoje nós vamos falar, sobre o tema de quem de fato é o nosso Deus, ok? Está aí na nossa apostila, você pode acompanhar pela sua apostila aí virtual ou pela sua apostila física, se assim você pegou conosco aqui na igreja, senão você pode pegar, ok? Eu quero ler um verso bíblico a respeito disso, para a gente poder começar. O Salmo 19, no versículo 1, diz o seguinte: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala a outro dia e uma noite revela-se a outra. Sem discurso nem palavras, não se ouvem a sua voz, ok? O texto está dizendo então que um dia fala outro dia que o Senhor existe, que os céus proclamam a glória de Deus, a existência do Senhor. Então, quem de fato é o nosso Deus? Vamos fazer uma oração para a gente começar essa aula. Senhor, inspira-nos, ilumina-nos, traz o conhecimento necessário para fortalecer a nossa fé. Bendito é o Senhor, ó Deus, e quanto mais nós nos aprofundamos na sua palavra, mais a nossa fé fica inabalável diante dos dias ruins, dos dias difíceis, das situações complicadas. Toca-nos, ó Deus, aperfeiçoa-nos e visita-nos nessa hora, ó Deus, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então a Bíblia, ela não tenta provar a existência de Deus. Ela parte do pressuposto de Gênesis, Apocalipse, de que Deus, ele é apresentado como o protagonista supremo, eterno e pessoal e também presente. Só que, no entanto, ao longo de toda a história, as pessoas tentaram negar, questionar e reinterpretar a existência do Senhor. Então, nós vamos, pela palavra de Deus, trazer algumas sustentações da existência do nosso Deus, mostrar quem é esse nosso Deus e a sustentação sobre a existência e sobre quem é a sua pessoa, ok? Então, assim a gente faz. Pois bem, nós temos algumas coisas que vão nos dar o indicativo claro de que Deus ele existe, tá? Então aqui também a gente entra um pouquinho na parte apologética. Apologética é a defesa da fé, né? Existem pessoas que são agnósticas, ateus, e negam a existência de Deus, e nós temos então argumentos para falar contra isso que as pessoas elas levantam, que no caso é dizer que Deus não existe. Bom, a primeira delas é que a criação testemunha a existência de Deus, que existe. A natureza, toda a criação, os seres humanos, os insetos, as árvores, os animais marinhos, os animais silvestres, os animais domésticos, toda a natureza, ela revela, então, ela é um testemunho de que existe um Criador, né? E aí entra nesse verso que nós lemos aqui, no capítulo 19, versículo 1, diz que os céus, a criação, ela revela o propósito, então, da existência de Deus. Então, a criação, ela revela ordem, beleza e propósito. Ordem, beleza e propósito não pode vir a existir do nada, ok? É impossível que de uma não vida, vidas possam se formar. Vida nasce de vidas. Deus, então, que é a própria vida, criou vida na face da terra, criou a existência, criou todas as coisas. Então, é, na verdade, uma tolice, é uma ingenuidade muito grande acreditar que Deus não existe e que tudo o que foi formado veio por meio de algo inexistente, né? A partir de explosões, a partir de processos químicos que foram trazendo evoluções. Tudo isso é muito difícil de acreditar, justamente por causa da ordem que existe na criação da natureza, né? Se a gente for estudar um pouquinho
a natureza, a beleza que existe na natureza e também o propósito dela. Então, tudo isso é muito complicado você dizer que não existe um autor, né, dessas coisas. Existe um autor, e esse autor, ele é Deus. Então, as evidências da natureza, elas identificam que existe um Criador inteligente por detrás dela. E esse Criador é o Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, como nós sabemos. Então, a natureza, ela não é um fim em si mesmo, mas ela é um reflexo da majestade de Deus. Deus não criou a natureza para que ela fosse um fim em si mesma. Por isso que nós somos contra o panteísmo. O panteísmo é você adorar a natureza. E aí alguns vão dizer assim, quando eu adoro a natureza, estou adorando a Deus. Isso é falso, porque Deus, ele é criador da natureza, ele não é a natureza. E a Bíblia diz que nós só podemos e só devemos adorar ao Senhor. Então o Senhor fez as coisas, mas as coisas não podem ser adoradas. É como a Bíblia diz, né? E nós não devemos adorar nada que está no céu, na terra, nem debaixo da terra. Esse é o primeiro e o segundo mandamento, lá dos 10 mandamentos que estão em Êxodo, capítulo 20. A Bíblia diz que a gente, por exemplo, não deve adorar outro ser humano também, Romanos capítulo 1. Então, a natureza não serve para ser adorada. A Bíblia diz que a natureza foi criada para que o ser humano pudesse cuidar dela e, dessa forma, extrair dela o que é necessário, né, para que haja benefícios, né, para o ser humano. Nós somos a coroa da criação de Deus e nós somos, então, maiores do que a natureza. Não estamos aqui para explorar, devastar ela e destruir ela sem pensar no futuro, mas ela foi criada para nos servir, ok? Então, a primeira coisa é a criação, ela testemunha a presença de um ser inteligente que a criou, e esse ser é Deus. Outra coisa é a consciência humana. Isso aí é uma coisa também muito que deve ser muito enfatizado, porque todo ser humano, mesmo sem uma instrução religiosa, ele carrega dentro de si uma noção moral e uma busca pela transcendência, né, por algo que é transcendente. Então, mesmo que o ser humano não tenha um contato com a religião, ele está sempre em busca do que é transcendental, do que vai além dessa vida, certo? Do que o conecta com algo que está fora dessa existência em que a gente pode apalpar as coisas. Então, o ser humano, ele está em busca de noções morais e da transcendência. E essa consciência, ela aponta para alguém, né, maior do que nós. É como diz em Eclesiastes capítulo 3, diz que dentro do nosso interior, Deus criou, certo, um espaço que é do tamanho da eternidade. O ser humano tenta preencher esse espaço com muitas coisas, mas quanto mais ele tenta preencher esse espaço com outras coisas que não seja Deus, mais ele se torna insatisfeito, mais ele vai decaindo em pecados cada vez mais escusos, cada vez piores, cada vez mais baixos. Então, a consciência humana também é uma testificação de que existe, certo, esse nosso Deus Todo-Poderoso. Então, essa consciência que todo ser humano tem, ainda que ela possa vir a ir sendo cauterizada à medida que o ser humano vai negando que existe um ser superior que deu a ele essa consciência, então, ela vai apontar sempre para alguém que é maior do que nós. Então, não adianta. Pode ser o maior ateu de todos, pode ser o maior agnóstico de todos. Sempre vai haver um porquê, certo? O ser humano sempre está em busca do porquê da vida, como a vida existiu, qual é o meu propósito nessa vida. E a resposta está em Cristo, a resposta está em Deus, não tem como fugir disso, ok? Terceira coisa, a revelação bíblica, né? Por meio da palavra de Deus, nós também temos um testemunho da existência do Senhor, porque as Escrituras, elas não são apenas para afirmar que Deus existe. Na verdade, as Escrituras, elas narram a ação de Deus no decorrer
da história, né? Ela mostra o caráter de Deus, né? Mostra o plano redentor de Deus. E a Bíblia é o testemunho vivo da iniciativa de Deus de se fazer conhecer. Deus, então, ele se faz conhecer por meio da sua palavra e por meio da sua manifestação no decorrer da história. Então, de fato, o nosso Deus Todo-Poderoso, ele existe, né? O nosso Deus Todo-Poderoso, ele é real, o nosso Deus Todo-Poderoso, ele é o Redentor e ele se manifesta. Então, o Senhor Deus continua se manifestando nos dias de hoje. E nós não servimos, né, o dualismo ou a prática de crer que alguém pode ter nos criado, mas eu não sei quem é, e se alguém nos criou, saiu fora, e a gente não sabe quem é. Não, nós temos na palavra de Deus de forma clara a narração de que Deus está agindo no decorrer da história e de que Deus está mostrando o seu caráter no decorrer da história, está mostrando os seus atributos no decorrer da história, e ele está, certo, trazendo o seu plano redentor, que é, de fato, o cumprimento da palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela se completa na redenção em Cristo. Então, a Bíblia, ela é um testemunho vivo da iniciativa de Deus de se fazer conhecido. Então, a palavra de Deus, ela foi escrita por homens inspirados pelo Senhor, tá? Então, nós sabemos que o próprio Deus, ele quis se fazer conhecido. Isso é maravilhoso. Então, o nosso Deus é esse. Ele quis se fazer conhecido e não se esconder. Pois bem, mais um argumento que a gente usa são as experiências pessoais. A gente sabe que ao redor do mundo, ao redor dos séculos, milhões de pessoas, elas testemunharam o encontro que elas tiveram com o Senhor, sido transformadas por Ele e vivido sobre a sua direção. A existência divina é válida também na prática espiritual. Então, a experiência também, ela é outro argumento que nós usamos para falar sobre a existência divina, né? O Senhor Deus se manifesta a nós. Quando o Senhor Deus traz conversão, isso é um testemunho pessoal. Então, é o que acontece conosco. Eu não creio em Deus porque quis crer em Deus desde que sou criança. Eu, na verdade, nunca quis viver para nada que fosse dessa forma. Eu sempre respeitei a figura de Deus, né? Mas nunca quis mexer com palavra, com ser pregador, com ser pastor, com ser escritor de livros teológicos, em ser professor de teologia. Mas foi o Senhor Deus que me visitou. Foi através de uma experiência pessoal, vindo a sua palavra, que o Senhor então me encontrou. E Ele faz isso com você, já fez isso com você, e já fez isso com muitas pessoas no decorrer da história. Você lembra do apóstolo Paulo, né? Antes dele ser um apóstolo, ele perseguia a igreja. No capítulo 9 de Atos, diz que ele teve uma visão sobre Jesus, né? Caiu por terra, o Senhor apareceu numa luz muito resplandecente e disse para ele que ele estava perseguindo o Senhor, e ele perguntou quem era. Jesus respondeu: sou eu, Jesus, a quem tu persegue. Então, a gente sabe que essa experiência aconteceu desde os tempos aí da palavra de Deus e vem acontecendo no decorrer da história do mundo. Então, o Deus que nós servimos é um Deus que nos dá experiências pessoais. Então, o Deus que nós servimos não é só um Deus de páginas de livro, mas é um Deus real que se manifesta, que fala, dá direção, né? Um Deus que traz consolo, um Deus que abençoa, um Deus que também exorta, disciplina. Esse é o Deus que nós servimos, tá? Mais um argumento que nós temos, então, a favor da existência de Deus são alguns argumentos racionais, né? Por exemplo, na filosofia teísta, que é a filosofia que crê em Deus, ela apresenta alguns argumentos. Isso aqui faz parte, então, dessa parte apologética, como eu disse, que é a defesa da fé de mostrar que Deus existe. Então, por exemplo, a filosofia vai argumentar no argumento cosmológico, certo? Que tudo que existe tem uma causa, e essa causa primeira é Deus. Então, no argumento cosmológico tudo
precisa ter uma causa para existir. E o mundo, tudo que existe, qual é a causa dele existir? Certo? Então, no argumento cosmológico, a gente usa, certo, essa expressão. Deus é o Senhor, é vivo, não foi criado por ninguém, criou todas as coisas. Então, o Senhor Deus, ele é a causa primeira de todas as coisas. No argumento teológico, o universo revela, certo, o design e o propósito de Deus. Né? No argumento teleológico, desculpa, né? O universo revela, então, o design e o propósito de Deus. No argumento moral, os valores observados, eles existem e exigem uma forma moral absoluta. Então, a própria moral que existe dentro do coração humano, uma busca por absolutos, por ética, por certo e errado, também é algo que vem do Senhor, ok? Então, valores objetivos existem, tá? Então, os valores, eles não são criação da religião, não são criação de outras coisas. Os objetos de valor, a moral absoluta, ela já existe dentro da consciência do ser humano. Muitos podem até procurar isso. Tem gente que não crê no Senhor, mas quando comete pecado, sente culpa constante. Uma dessas coisas é, por exemplo, hoje em dia, infelizmente, quem não é cristão acredita, por exemplo, que pornografia não é pecado. Mas a gente já conhece, até mesmo sabe, por meio da psicologia, que o sentimento de culpa, quando uma pessoa ela entra num vício por pornografia, é algo que se instala na mente dessa pessoa. Então, isso é porque já existe um valor objetivo por trás, certo? E esse tipo de ação, que é a busca pela pornografia, ela vai trazer culpa no coração do ser humano. Nós temos o argumento ontológico também que diz que a ideia de um ser máximo implica a sua existência necessária. Então, no termo ontológico, diz que é necessário que exista, certo, algo maior. Não tem como, né, não existir algo maior se nós estamos dentro de um processo, certo, tão grande, tão complexo como a vida, como o corpo humano, como a natureza, e por aí vai. Então a ideia é de um ser, né, que implica a sua existência como necessária. Então, para sustentar o corpo humano tão cheio de detalhes, né, veias, ossos, músculos, tendões, órgãos, cérebro, tudo isso aí só pode ser sustentado por esse Deus que existe, né, e a sua existência é necessária para sustentar coisas tão complexas e ao mesmo tempo tão frágeis sem ele, né? Então a fé cristã, ela não está apoiada em um salto no escuro. Então você pode dizer que crer em Deus é um salto no escuro. Um salto no escuro é não crer em Deus, essa é a verdade. Então é como a gente está dizendo, a gente usa esses argumentos aqui da criação. A criação manifesta, né, que Deus existe. As nossas experiências pessoais, os argumentos racionais, a palavra de Deus e a manifestação de Deus no decorrer da história. Tudo isso mostra, então, a existência do nosso Senhor. Então, a fé cristã não é um salto no escuro, mas em um fundamento sólido, né? Então, a fé cristã, ela é formada por algo muito sólido. Deus existe e se revela de forma pessoal, tá? Então, se revelando de forma pessoal, a sua existência é, no início, o meio e o fim de toda a teologia, de toda a história e de toda a vida. Então, o Senhor Deus, ele é o começo, meio e fim. É o alfa e o ômega, o primeiro e o último, como diz em Apocalipse. Então, esse é o nosso Deus. Então, esses atributos, né, se dividem em duas grandes categorias. Então, quem é o nosso Deus? Os atributos de Deus se dividem em duas grandes categorias. Nas categorias incomunicáveis,
que são aquelas que pertencem exclusivamente a Deus, e nas comunicáveis. Então, nas incomunicáveis e nas comunicáveis, ok? Então, as comunicáveis são aquelas que Deus compartilha conosco em alguma medida. Então, alguns atributos incomunicáveis, por exemplo, a autoexistência. Deus existe em si mesmo, independentemente de qualquer coisa, se eu adoro, se eu não adoro, se existe gente má, se existe gente boa, Deus existe. Êxodo capítulo 3, verso 14 diz: eu sou, sem começo e nem fim. Deus ele existe, né, por toda a eternidade. Ninguém o criou. Isso é um atributo incomunicável, autoexistência. Segundo atributo incomunicável, imutabilidade. Ele não muda. Deus não está limitado ao tempo. Ele é o alfa, ele é o ômega, presente em todos os tempos de forma simultânea, ok? Então, o nosso Deus, ele de fato, ele é imutável, certo? Deus é eterno também. Deus não está limitado ao tempo, certo? Ele está presente em todas as situações. Deus, ele é onipotente, não existe nenhuma criatura, certo? Que seja onipotente, que tenha todo o poder. Não existe nenhuma criatura que seja onipresente, que esteja em todos os lugares, como diz o Salmo 139, e não existe nenhuma outra criatura que seja onisciente, que tenha o conhecimento de todas as coisas passadas, presentes, futuras, das visíveis e das invisíveis. Nada escapa ao olhar do Senhor, como diz Hebreus capítulo 4, verso 13. Nada foge aos olhares do Senhor. Então, esses são alguns atributos incomunicáveis. Agora, alguns atributos comunicáveis. A santidade de Deus, ela é mostrada a nós. Deus, ele é separado do pecado e completamente puro. A sua santidade é um padrão moral máximo. Deus, ele é santo. Deus manifesta também um atributo comunicável, que é o amor. Deus é amor, diz 1 João 4, no versículo 8, ok? E ele age com graça, ele age com misericórdia, com compaixão, buscando um relacionamento conosco, que somos seres humanos. Deus também manifesta justiça, isso é um atributo comunicável. Não se esqueça disso, Deus é justo em todos os seus juízos, e ele recompensa o bem, ele condena o mal, e ele nunca age com parcialidade. Então, creia na justiça de Deus, porque às vezes parece que este mundo está nas mãos dos malignos, dos homens perversos, mas Deus é justo e ele manifesta a sua justiça. Deus também, ele é bondade. Tudo que Deus faz é bom. A sua bondade, ela é ativa, ela é generosa, ela é constante. Mesmo diante da dor humana, nós vemos então a bondade de Deus se manifestando. Deus, ele é fiel, a sua fidelidade para com as suas promessas e com a aliança que ele fez conosco em Cristo, ela é plenamente confiável e ela não tem variação. Ele é confiável, mesmo quando o ser humano falha, Deus permanece fiel. Em Timóteo diz que ainda que nós formos infiéis, Deus se permanece fiel, ele não muda. E também a sabedoria, Deus aplica o seu conhecimento com perfeição, porque ele sabe qual é o melhor caminho para nós, ele sabe qual é o melhor tempo para cada coisa acontecer, ele sabe qual é a melhor maneira das coisas virem até nós, né? Como diz aí Romanos capítulo 11, verso 33. Então, assim, é maravilhoso a gente entender que a gente está diante de um Deus tão maravilhoso, perfeito, que sabe todas as coisas, né, que é fiel, que é bondoso, que é amoroso, que é santo, que é sabedoria, onipresente, onipotente, onisciente, soberano, imutável. Então, assim, nós estamos na mão de um Deus que nos sustenta, mesmo que nós passemos pelas tempestades mais difíceis da nossa vida. Então, esses atributos, eles não competem entre si. Esses atributos de Deus, eles se completam. Então, eles se completam e se expressam de forma perfeita em todas as ações de Deus. Então, o estudo desses atributos de Deus, certo? Dessas características que Deus possui, fortalece a nossa fé, certo? Ajusta a nossa visão espiritual e transforma o nosso
relacionamento com o nosso Criador. É maravilhoso. Então, saber de como Deus é sólido, de como Deus é bom, de como existe isso e que Ele não muda quem Ele é, faz isso, então, em nós, faz com que a nossa fé aumente. Então, conhecer os atributos de Deus também nos ajuda a aprender a adorar Ele por quem Ele é e não pelo que Ele faz. Deus é muito grande, muito maravilhoso, muito superior. Então a gente, quando começa a conhecer os seus atributos, a gente só não fica agradecendo por coisas que Ele faz. A gente adora Ele por quem Ele é. A gente quer estar diante de Deus por quem Ele é, não pelas coisas que Ele faz. Então nós queremos ir para o céu, não para receber outras coisas, queremos ir para o céu para estar diante de Deus, para adorar ao Senhor acima de todas as coisas. Então, veja bem, na Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo, ela afirma que Deus é o único ser divino em três pessoas distintas, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Essa realidade não contradiz a unidade de Deus, ela enriquece, certo? Com comunhão eterna e perfeita. Então, existe uma comunhão eterna e perfeita entre Pai, Filho e Espírito, é a Trindade, nós servimos ao nosso Deus triuno, e isso é maravilhoso, ok? Então, a Bíblia revela essa verdade de forma progressiva. Embora lá no Antigo Testamento afirme a unicidade de Deus, né, ouve ao Senhor, como está escrito ali em Deuteronômio 6,4, ouve ó Israel, Senhor, o seu único Deus, nós sabemos que já há indicações de pluralidade da divindade, como no uso ali em Gênesis capítulo 1, verso 26, quando o próprio Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. É a Trindade conversando entre si, façamos nós, Pai, Filho e Espírito Santo, o homem, conforme a nossa imagem e semelhança. Então, a definição doutrinária aí da Trindade, que é uma coisa muito fundamental da gente ter isso bem esclarecido na nossa mente, na nossa fé, na nossa forma de nos relacionarmos com Deus, é que Deus é um só ser. Ele existe eternamente em três pessoas coiguais e eternas. Então, é um ser existente eternamente em três pessoas coiguais e coeternas. E veja bem, o Pai não é o Filho e nem o Espírito. O Filho não é o Pai nem o Espírito, e o Espírito não é o Pai nem o Filho. No entanto, cada um é plenamente Deus. Então, o Pai, fonte de toda a criação, soberano, eterno e amoroso. É Ele quem envia o Filho e derrama o Espírito, revelado como Criador e como aquele que dirige todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. O Filho, que é Cristo, é Deus encarnado. Quando fala o Filho, não é porque o Pai criou o Filho, tá? A Trindade, ela é eterna. Jesus não foi criado pelo Deus Pai. A Trindade, ela coexiste, como nós acabamos de falar. Então, Jesus Cristo é o Deus encarnado, que encarnou, é a revelação perfeita, certo, de Deus, como está escrito em Romanos capítulo 1, do 1 ao 14, e ele assumiu a natureza humana para salvar a humanidade. A sua morte, ressurreição e ascensão revelam o amor e o poder divino. Jesus é eterno, ele é distinto do Pai, mas tem a mesma essência divina, o mesmo poder, a mesma glória. Da mesma forma, o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Deus presente que atua na vida dos cristãos hoje em dia. E o que o Espírito Santo faz por nós? Nos consola, nos ensina, nos santifica, nos capacita. Não é uma força, não é uma energia, certo? O Espírito Santo, ele é uma pessoa divina, ele está ativo desde a criação até a glorificação no final de tudo. Então, unidade e comunhão. A Trindade, então, ela é um modelo supremo de relacionamento. Três pessoas em perfeita harmonia, amor e propósito. É isso que é Pai, Filho e Espírito Santo. Essa comunhão divina é a base de toda a vida relacional e espiritual, certo? Então, a base da nossa vida espiritual é Pai, Filho e Espírito Santo. É a Trindade,
certo? E é o nosso entendimento disso. Então, é uma coisa muito importante, certo? Na forma bíblica e prática, esse entendimento, porque esse entendimento explica que a obra da salvação, na obra da salvação, o Pai planeja, o Filho executa, o Espírito Santo aplica, entendeu? O Pai planeja, o Filho executa, o Espírito aplica. Revela o amor relacional que emana da própria essência de Deus. Então, essa forma diferente, né, nesse executar diferente de cada um na obra da Trindade, ela é maravilhosa, porque ela emana a própria essência do nosso Deus. Então, ela serve como modelo para uma vida cristã, de unidade na diversidade, amor, mútuo e serviço. Então, o próprio fato da Trindade, ela nos leva a modelos para que nós possamos entender que vida tem que ser feita com unidade, né? Nós devemos ter amor mútuo e com serviço. Então, a Trindade, ela não é uma invenção, tá, da fé cristã, ela é a revelação de um Deus que é comunidade perfeita. Embora misteriosa, né, a Trindade, nós não temos como saber exatamente como ela age em tudo, né? Essa doutrina, ela não está além da fé, pelo contrário, ela está no coração da fé. A Trindade é o coração do nosso entendimento a respeito de Deus, tá? E de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, adorar o Deus triuno, né, é conhecer a sua beleza, a sua complexidade e a sua proximidade. Isso é maravilhoso. Então, indo aqui para a reta final, nós compreendemos que Deus, ele tem a sua vontade. E a vontade de Deus é uma expressão central da sua soberania, da sua sabedoria e do seu amor. Então, a vontade de Deus sempre está encaixada na soberania dele, de que ele sabe todas as coisas, na sabedoria dele, que ele sabe como as coisas devem proceder, e no amor dele, que é para que nós sejamos abençoados. Então, não é arbitrária e nem distante, é sempre sábia, justa e voltada para um bem maior. Compreender a vontade divina, então, é essencial para que nós possamos conhecer a Deus e viver em obediência na sua direção. Então, a gente precisa saber a vontade de Deus. E a Bíblia revela diferentes aspectos da vontade de Deus que podem ser organizados em 3 categorias principais. Primeiro, a vontade soberana. Revela que Deus tem um plano eterno, imutável, certo? E que será cumprido independentemente da vontade humana. É o que Deus determinou desde antes da fundação do mundo e nada vai impedir ou frustrar essa vontade. O exemplo, o envio de Cristo para a salvação. Deus tem vontade soberana que não pode ser quebrada por mesmo todos os homens da terra se levantassem contra Deus. Né? Temos a vontade moral, que é aquilo que Deus deseja que as pessoas façam, né? E expressa essa vontade moral por meio de mandamentos e princípios nas Escrituras. Essa vontade, ela pode ser obedecida ou desobedecida, dependendo da escolha humana. Envolve santidade, envolve justiça, amor e integridade. Essa é a vontade de Deus, a nossa santificação. Está escrito em 1 Tessalonicenses 4, no verso 3. Então, a vontade moral de Deus, nós podemos escolher obedecer ou não. O Senhor deixou esses princípios para nós porque são bons princípios. Quem segue esses princípios serão abençoados. Então, basta que o ser humano, então, tome essa decisão por Deus. E a vontade pessoal ou direcional, que é a orientação específica que Deus tem para cada pessoa, conforme a jornada da vida de cada um. Inclui decisões sobre a vocação da vida da pessoa, sobre relacionamentos, escolhas diárias. Embora não seja registrado nas Escrituras de forma explícita, revelado através de oração, sabedoria, conselhos, paz no coração. Deus guiando Paulo, por exemplo, através das viagens missionárias, em Atos 16, do verso 6 ao 10, você vê o Senhor falando com ele. Tem uma hora que ele quer ir para Macedônia e ele vai ter um sonho, né, dizendo que não é para ele ir para aquele lugar naquele momento. E aí ele vai para outro. Então você vê Deus guiando
de forma pessoal, certo? O apóstolo Paulo guiando os outros apóstolos, e Deus nos guia até hoje através disso. Por isso que é tão importante a oração diante de Deus, conhecer a palavra, adorar, jejuar, para haver essa intimidade a ponto da gente conseguir compreender que Deus está falando conosco de forma específica, ok? Então, a pergunta que fica é como discernir a vontade de Deus? Primeiro, pelas Escrituras. A palavra de Deus, ele é o maior guia, ok? A palavra de Deus. Tudo o que Deus falar com você precisa estar condizente com as Escrituras, porque as Escrituras, elas são revelação absoluta de Deus. O ser humano pode falhar na sua interpretação de estar ouvindo a Deus, mas as Escrituras, elas não falham. Então, a palavra de Deus é o maior guia. Segundo, oração. É na comunhão que o coração se alinha com a vontade divina. Quando nós oramos, então, nosso coração se alinha com a vontade divina e nós recebemos, então, graça de direção, pela paz interior também. O Espírito Santo confirma direções através de paz e convicção. Então, isso é fundamental. A paz, ela é considerada prosperidade, certo? Dentro do cristianismo e do judaísmo. Então, prosperidade é ter essa paz e essa convicção que Deus dá no que você tem que fazer, nas direções que você tem que tomar na sua vida. E também o quê? Pelo conselho sábio. Então, Deus, ele usa pessoas, a Bíblia diz, na multidão de conselheiros existe sabedoria, está lá em Provérbios. Então, Deus usa conselhos sábios, né, para abençoar pessoas e para que essas pessoas, então, possam adquirir maturidade espiritual, sendo orientadas por outras pessoas que são maduras espiritualmente. E também pelas circunstâncias. Portas que se abrem ou se fecham, elas podem ser indicativos do agir de Deus. Se a nossa vida toda está nas mãos de Deus, a gente sabe que esses indicativos, então, eles estão nas mãos do Senhor também. Então, entender e viver a vontade de Deus não é apenas saber o que fazer, é confiar em quem está te guiando. Mesmo nos momentos de dúvida, a vontade divina, ela é boa, agradável e perfeita. Como diz em Romanos capítulo 12, no versículo 2, ela não oprime, a vontade de Deus não te oprime, ela te transforma. Não precisa ter medo do que Deus quer para a sua vida. Deus quer lhe abençoar. E a gente encerra então dizendo que obedecer à vontade de Deus é o caminho mais seguro, mesmo quando envolve sacrifício, porque é nessa estrada que se encontra propósito, paz e plenitude. Então, obedeça a Deus. Mesmo que em muitos momentos da sua vida você tenha que renunciar ou se sacrificar, você pode entender uma coisa. O nosso Deus Todo-Poderoso, Ele estará ali para te abençoar. Vale a pena seguir o Senhor, porque é um Deus que traz sobre nós propósito, paz e plenitude, ok? Então, depois você dê uma lida na sua apostila também, né? É um tema maravilhoso esse aqui, falar sobre Deus, falar sobre as características de Deus, falar sobre a vontade de Deus. Então, isso fique sobre você, e mais uma aula está concluída, e eu tenho certeza que a nossa fé, ela está crescendo. Vamos orar ao Senhor, então, para concluir essa aula. Pai, nós te agradecemos pelo seu tamanho, o seu poder, a sua glória. Pedimos que o Senhor se manifeste de forma grandiosa, Senhor Deus, através do conhecimento que nós aprendemos, e somente a nossa fé, isso nos faça estar mais próximos do Senhor, isso nos faça te adorar, isso nos faça refletir a respeito da grandeza da tua pessoa. Eu quero te agradecer, porque o Senhor é maravilhoso. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor e que nós sejamos abençoados. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Assim seja, então. Te espero aí na próxima aula. Deus te abençoe.